Sabadão de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro em campo diante da equipe do São Paulo. A bola rola às 18h30 no Morumbi. Novidade entre os relacionados, a ausência de atacante, time só naquela pré-eleição. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sabadão de Série A do Campeonato Brasileiro, serão 3 jogos abrindo a rodada de número 10, hein? São 30 pontos já disputados, 27 já foram, mais 3 neste final de semana e o Campeonato Brasileiro vai indo e o Cruzeiro precisando sair logo da zona de rebaixamento. Os 3 jogos deste sábado, 18h30 Morumbi, São Paulo e Cruzeiro, 20h30 em Curitiba, Coritiba e Fluminense. E às 9 horas da noite tem Clássico do Rio, hein? Vasco e Botafogo. A rodada tem sequência com 7 jogos neste domingo. Chapecoense e Vitória, Flamengo e Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras, Corinthians e Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino, Grêmio e Remo. São os 10 jogos desta rodada. O Cruzeiro, lembrando, está na 17ª colocação, com 7 pontos ganhos e menos 5 de saldo. Chapecoense na 18ª, 7 pontos, menos 6 de saldo. Mirassol, vice-lanterna, 6 pontos ganhos, menos 3 de saldo. E o Remo é o lanterna com 6 pontos ganhos, menos 7 de saldo. É o Brasileirão, então, para o Cruzeiro aí, quem sabe, tentar deixar a zona de rebaixamento. Neste sábado, se o Cruzeiro vencer o São Paulo, ele já dorme fora da zona de rebaixamento. Aí vai precisar aí de uma combinação de resultado. Aliás, aí teria que... Não, é isso mesmo, dorme fora da zona de rebaixamento. Para terminar fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem que torcer aí por uma combinação de resultado. O Internacional joga fora de casa com o Corinthians, o Botafogo joga neste sábado contra o Vasco, clássico no Rio, enfim, tem muito campeonato também pela frente, mas o principal é o Cruzeiro fazer a sua parte neste sabadão. O time chegou ontem à noite em São Paulo, concentrado para este compromisso, com 2 novidades, uma volta entre os relacionados e uma ausência. O Wallace está de volta. A ausência, Bruno Rodrigues, que até entrou no duelo diante da equipe do Vitória, acabou ficando fora. Não joga também, então, a estreia na Copa Libertadores. O Cruzeiro deve atualizar a questão. A princípio, se trata apenas de uma opção aí de montagem da lista dos convocados. De qualquer forma, o técnico Arthur Jorge, ele tem aí quase que todo mundo à disposição para este compromisso. E quanto ao time, não adianta nem a gente ficar aqui imaginando, o time vai ser esse, o time vai ser aquele, porque é o que a gente vem falando e eu vou sempre repetir até todo mundo pegar. O Arthur Jorge só confirma o time na pré-eleição, na palestra. Ele fala com todos ali quem vai jogar, trabalha todo mundo de forma igual para deixar todo mundo preparado. Às vezes ali, na parte mais tática da atividade, ele mistura, então não tem como chegar aqui e falar o time vai ter esse, vai ter aquele. Somente na pré-eleição ele comunica aos jogadores. Tem Kaique de volta à disposição, acho que voltando de uma seleção será titular na lateral esquerda, e aí vamos ver se vem alguma outra alteração, até mesmo quanto a Cauã Moraes, que se destacou muito na vitória da última quarta-feira. Ô Dani, Cruzeiro contra o São Paulo, final de semana, já vou projetar para você aqui a vitória do Cruzeiro por 2-1. Estou com você. O São Paulo vem de 3 jogos sem vitória. Há uma mini crise no São Paulo. O Cruzeiro, a estreia do Arthur Jorge, inclusive no meu, você me segue no Instagram? Claro. Eu gravei um vídeo lá e falei, vocês podem me cobrar. Não estou dizendo que o Cruzeiro vai sair atropelando os adversários, mas aquele futebol fronha de antes da chegada do Arthur Jorge não vai acontecer mais, Dani. Cara, é um Cruzeiro que, assim, não vou ser hipócrita de falar que no caso do Atlético é preciso ver uma sequência, e no Cruzeiro não. O Cruzeiro precisa dar uma sequência até mais do que o Atlético pelos jogos passados, pela falta de vitória no Brasileirão.
E agora tem essa oportunidade. É um adversário muito difícil. Historicamente, o Cruzeiro tem o São Paulo como pedra no sapato, mas é uma vertente de melhora e uma melhora progressiva a curto prazo, que era o que o Cruzeiro precisava nesse jogo contra o Vitória. Precisava dar uma resposta. E como veio essa resposta, né? Acho que o torcedor saiu mais do que satisfeito do Mineirão, conseguiu ver uma diferença tática do time que já era necessária desde que o Tite falou aquelas coisas, né, que para mim nunca foram verdades, que ia manter o trabalho do Leonardo Jardim, não manteve, tentou colocar o jeito dele de jogar, não deu certo. E agora o Arthur Jorge vai retomando um bom caminho. Então, o Cruzeiro vai ter o retorno do Kaique, né, que é uma peça importantíssima nesse time. Cauã vai pro banco. Provavelmente eu faria, eu, Daniel, colocaria o Cauã na direita, mas o que eu acho que ele vai fazer é manter o William por ali, Kaique na esquerda. Eu não quero participar desse mundo mais não, cara. O cara mete um gol na gaveta, joga pra Cacildes, aí ele vai pro banco. E era pra ter metido 2, né? Eu acho que é mais pela partida do William, que não comprometeu, atuou bem pela direita, só bem, não foi muito bem. É o primeiro no ano que ele não comprometeu? Primeiro no ano é forte, mas é uma das. É uma das poucas, ali. né? E também acho que podemos ter o Romero nesse time, viu? O Romero que tá ainda retornando de lesão, foi banco pro Mateuzinho contra o Vitória, mas como é um jogo que exige mais de marcação, acho que o Romero pode retornar também. E aí o Mateuzinho volta pro banco, na sua opinião? Eu acho que é Romero e Gerson ali no meio, o Christian ele não vai sacar, e o Arroio também atuou bem contra o Vitória, acho que ele vai manter Arroio, Christian e Caio Jorge. E a volta do Kaique, então? E o Cauã Moraes voltando pro banco, né? Mas eu acho que o Cauã Moraes deu um passo à frente porque o Fagner era o substituto imediato. Eu acho que em caso de o William ser substituído, acho que agora ele vai com o Cauã Moraes. O Fagner ele meio que ficou só por causa do Tite também, né? Que ele tava pra sair do Cruzeiro. Acho que tem a questão do filho dele também, né? Do Henrique Lemos. O contrato do Fagner é até o final deste ano? 1 ano de contrato. 1 ano de contrato, né? Até porque ele renovou mais um ano, verdade? Isso, exato. Renovou mais um ano. E depois fica até o final do ano, tem a questão do filho dele. Ele nem renovou, né? Ele assinou pela primeira vez definitivamente com o Cruzeiro, que ele rescinde com o Corinthians em dezembro e assina com o Cruzeiro por um ano. É verdade. Tava por empréstimo. Qual que é o rolê? O filho acompanha de pai vai? Não dá pro Cruzeiro assinar contrato com o filho? Não, eu acredito que mesmo se o Fagner sair no final do ano, porque eu não acredito que o Cruzeiro vai renovar com o Fagner depois de dezembro, né? Não justifica. Mas primeiro que eu acho que o Fagner não sai do Cruzeiro. Acho que fica? Eu acho que ele vai trabalhar, vai fazer alguma coisa no clube. Não tem nem mercado para poder ir para um time mais alto. Mas eu não duvido que ele seja utilizado na estrutura do clube. Não sei se vai para a base, trabalhar na base, mas eu não acho que o Cruzeiro vai abrir mão dele, não. O cara é um líder. Dicas disciplinares, né? É um líder. Não, mas como bater da cintura para baixo? Mas né? tem quem que o pessoal tá falando que... Eu vi hoje, não sei quem escreveu isso hoje, que o Pulgar é o novo Fagner? Não sei quem escreveu isso hoje, eu vi alguma coisa. Falou. Eu tenho que lembrar. Foi o Juca Kfouri que falou isso? Foi o Juca Kfouri, perfeito. O lance do Pulgar, ele foi assim, ele falou que o Fagner é o novo... Mas eu acredito que isso deve acontecer. Eu acredito que o Fagner não saia do Cruzeiro depois do final do contrato. Acho que ele permanece. Aí o Cruzeiro mantém o Cauã Moraes. O Cauã Moraes... Com grande possibilidade dele se tornar titular e o William pro banco. E o William também tem contrato só até o final desse ano. Então, final desse ano, é verdade. No meio do ano agora ele já pode assinar um pré-contrato. Quantos anos tem o William? O William Cruzeiro tem contra 32, eu acho que é 32. 31 ou 32, por aí. Ainda dá mais um período de contrato. Mas o que a gente até falou hoje no Donos da Bola é que o Cauã, ele já merecia ser testado pela fase do William e do Fagner, que não estava dando mais. 31. Então, eu acho que agora que ele demonstrou todo esse futebol... William. Agora que ele demonstrou todo esse futebol contra o Vitória, o mínimo que ele merece é mais uma chance no time titular pra ver se consegue dar sequência. É o mínimo que ele merece. Senão você tira o estímulo, cara. E aí falta mesmo essa coragem pra Minas Gerais. Minas Gerais é um problema nesse aspecto, cara. Tem que colocar, tem que ter coragem. O cara tá jogando bem, cara. Você tem que dar minutos pro cara. Eu vi ele muito lúcido, né? Eu estava com o microfone da HG Play lá, entrevistei o Cauã na zona mista desse jogo contra o Vitória, e ele muito lúcido, falou que conversa muito com o Fagner, com o William, que ele tá tranquilo quanto a essa questão de titularidade, não tem tanto esse peso ainda. Ele entende que é um processo, mas ele naturalmente vai assumir essa vaga em algum momento. Eu tô curioso para ver o Cruzeiro contra o São Paulo, porque é a mesma coisa que a gente falou aqui do Atlético contra a Chapecoense. O Vitória não é um time forte,
né? Mas a gente não vai desmerecer de maneira nenhuma a vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro precisava, tinha essa necessidade, era a estreia do treinador. Mas é outro patamar você enfrentar o São Paulo fora de casa, no Morumbi, é outra história. É realmente um teste muito mais complicado. Até no aspecto de, por exemplo, a gente estava até semana passada discutindo sobre o goleiro do Cruzeiro, Matheus Cunha. Depois do jogo contra o Vitória, ninguém falou nada sobre isso. Mas é um jogo que você vai ver ele ser mais testado lá contra o São Paulo. É outra história, é um ataque muito mais complicado. Acho que ele teve 2 problemas no jogo de saída de bola. Apesar de ter dado uma assistência. Deu uma assistência, mas chamou ele teve atenção. um probleminha com a saída de bola contra o Vitória. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser a reação e se ele vai conseguir, nesse jogo, colocar um padrão, fazer o Cruzeiro ter uma dinâmica diferente do que a gente via nos outros jogos. Lembrando que vai ser o segundo jogo do Arthur Jorge só também, né? É diferente do Barba, que já tem uma sequência de jogos, né? Eu até soltei isso nas minhas redes e acabou que eu havia me esquecido, se não teria citado na rádio mais cedo. Eu conversei rapidamente com uma pessoa no Mineirão sobre o Matheus Cunha. E a pessoa falou, a galera tá esquecendo que ele teve uma lesão séria no joelho. A gente entende que ele tá num processo de transição, mas que goleiro é um processo diferente dos outros jogadores. É muito mais difícil pro goleiro assumir o ritmo ali. E a gente sabe que ele falhou. Mas, Dani, ninguém, eu acho, se eu tiver errado, você me corrige. Inclusive o senhor, que queria contratar um goleiro. Quer contratar um goleiro. Não. O Cruzeiro precisa contratar um goleiro. Mas não é analisando o momento dele hoje. É analisando o que ele já é. Ninguém entende. Não é porque ele tá vindo de uma lesão que há essa... Ele podia não vir de uma lesão. Da vida dele. Eu sei, mas ele podia não vir de uma lesão. Eu acho que a maioria entende que ele não tem estofo para ser goleiro do Cruzeiro, não é isso? Ele chegou não é questão dele estar voltando de uma lesão. É o seguinte. Ele pegou uma sequência com o Rogério Ceni, mas não foi tão grande. Ele logo sai porque, se eu não me engano, na época o Diego Alves estava machucado.